Olá, sou Henrique Batti, mestre especialista em ortodontia. Eu vou contar para vocês nesse vídeo, rapidinho, quais são os 5 princípios essenciais para conhecer mais sobre os alinhadores de impressão direta. Vem comigo. O primeiro princípio, ele é conhecido como Molding Effect. Com certeza você já conhece. Primeiro a gente deve lembrar que existem duas formas de se movimentar os dentes com os alinhadores. Ou através do Shape Molding Effect, ou seja, a mudança de formato estratégica para mover alguns dentes-alvo e manter outros dentes como componentes de ancoragem. Isso é o princípio básico dos alinhadores desde a época de casting, nos anos 40. E o outro princípio é o princípio dos attachments. Os attachments seriam estruturas colocadas sobre os dentes, que todos sabem, que concentram a força em determinado ponto. Attachments são essenciais, principalmente para os sistemas termoformados. Quando a gente lidar com sistemas de impressão direta, nós temos outro quadro de precisão geométrica. Nós temos aí, os estudos mostram isso, nós temos uma adequação da superfície interna do alinhador à superfície dos dentes, inclusive nas áreas mais complexas de abraçar os dentes. Por exemplo, a cervical dos dentes anteriores, ou a interproximal dos dentes, de todos os dentes. Essa região de difícil acesso para os alinhadores termoformados é conhecida como undercut. Os alinhadores de impressão direta conseguem atingir os undercuts. E com isto, eles conseguem abraçar melhor os dentes, as coroas e, por conseguinte, provocar os movimentos esperados e idealizados digitalmente. Esse efeito é conhecido como Shape Molding Effect, efeito de mudança de formato e movimentação dentária por conseguinte. A segunda propriedade, e talvez uma das mais fascinantes, é o Shape Memory Effect. O que significa esse Shape Memory? Significa que o alinhador recupera o seu formato original mediante estímulos térmicos. Qual é esse estímulo? 37 graus no interior da boca do paciente. Então, no momento que os alinhadores são introduzidos, ele tem uma reação, uma reorganização a nível molecular, por meio de ligações cruzadas que devolvem ao formato original. Isso já foi provado que ele consegue fazer isso inúmeras vezes ao longo do tratamento dos nossos pacientes e conduzindo gentilmente, conforme a gente sabe que a gente tem mais conforto, a gente tem uma movimentação muito mais próxima do desejável com relação à incidência de força superodonto, menor possibilidade de reabsorções radiculares e os efeitos biológicos com tudo isso são muito mais adequados, inclusive com relação à biomecânica. O terceiro princípio tem a ver com a produção dos alinhadores de impressão direta. Olha, uma das coisas mais importantes é seguir o protocolo à risca. Se você está seguindo pela GRAPH, que seja seguido exatamente o que é preconizado, porque cada alteração que existe dentro do fluxo de produção dos alinhadores de impressão direta vão repercutir de maneira negativa, ou seja, nas propriedades de memória de forma, ou na durabilidade do aparelho, ou na possibilidade de criar uma reação de hipersensibilidade no seu paciente. São inúmeros problemas que podem ocorrer caso não seja seguido à risca a produção destinada para esse tipo de alinhador. Olha, eu vou resumir para vocês aqui de uma maneira bem simples como é realizada a produção dos alinhadores de impressão direta. Vamos lá. Primeiro, a gente faz a modelagem dos alinhadores, seja ele no software da própria empresa ou nos softwares que hoje existem vários. Uma vez que os arquivos são levados para uma impressora especial, aliás, a impressora não pode ser qualquer uma, tem que ser uma impressora robusta, destinada para isto, com fatores essenciais, com propriedades diferenciadas de polimerização dessa resina, e aí é feito a impressão propriamente dita, a construção do objeto, dos alinhadores propriamente ditos. Feito isto, esses alinhadores são levados para uma centrifugadora, onde ela é colocada durante 6 minutos em altíssima velocidade para que sejam removidos os resíduos de resina não polimerizada, resina não curada. Os alinhadores, depois desse ponto, são levados para uma curadora. Na curadora de nitrogênio, neste caso produzida pela própria GRAPH, nós estamos seguindo a metodologia da GRAPH, eles são deixados ali durante 20 minutos, numa temperatura adequada, em um ambiente inerte, sem oxigênio. O oxigênio, lembrando que o oxigênio interfere diretamente com a polimerização. Ao realizar a centrifugação, é o momento de colocar os alinhadores dentro de água, a temperatura de 80 graus, sob vibração. Ele fica lá durante 2 minutos e depois é levado para polimento e esterilização em água a 100 graus Celsius durante 1 minuto. Quais são as aplicações práticas onde que os alinhadores de impressão direta podem substituir ou podem complementar a terapia com os termoformados? Nós temos 3 aplicações práticas basicamente para os alinhadores de impressão direta. A primeira, tratamento completo com alinhadores de impressão direta. O rendimento da movimentação, a entrega de cada aparelho, ela é proporcionalmente maior com relação aos termoformados. Então, a grande vantagem de você fazer alinhadores de impressão direta no tratamento completo seria terminar esse tratamento com maior eficiência e com menos alinhadores.
Isso está em estudo, a evolução clínica, ela leva bastante tempo, os artigos estão chegando aos poucos, mas existe uma tendência em acreditar que isso seja verdade, porém não se sabe exatamente, ainda apesar que existem estudos pilotos, não se sabe exatamente qual é o grau de acurácia que você tem dos alinhadores de impressão direta, principalmente comparando com os alinhadores termoformados. A segunda maneira de tratar-se com os alinhadores de impressão direta é você intercalar com os alinhadores termoformados. Então significa o seguinte, você fazer, por exemplo, 1, 2, 3 e 4, você faz com alinhador termoformado. O alinhador 5 e 6, você faz com alinhadores de impressão direta. 7, 8, 9 e 10, com termoformados. 11 e 12, com impressão direta. Essa é uma maneira, um esquema que pode funcionar muito bem, principalmente você que se preocupa com a recuperação de tracking, considerando que os alinhadores de impressão direta, eles têm uma adaptação muito superior aos alinhadores termoformados. E, eventualmente, quando você perde o tracking com os alinhadores termoformados, você pode recuperar ao longo do processo com os alinhadores de impressão direta de uma maneira bastante tranquila. Isso é fato. A terceira maneira, e talvez uma das mais interessantes, é aquela que você finaliza com os alinhadores de impressão direta. Você conduz o seu caso com alinhadores termoformados ou com aparelhos fixos, que seja, e lá no final você faz um escaneamento e com poucos alinhadores você consegue reduzir, você consegue refinar esse tratamento. Isso é fantástico, porque a gente sabe que consegue fazer isso com poucos ou sem attachments, reduzindo aí o tempo de tratamento, principalmente nos pequenos movimentos de finalização, que são muito bem realizados com esse tipo de alinhador. E por último, e não menos importante, é a redução do impacto ambiental quando você trabalha com alinhadores de impressão direta. A gente sabe que para produzir alinhadores termoformados, você tem que produzir muitos modelos, e esses modelos são em resina, e depois são descartados de alguma forma. Sejam eles reciclados ou não, a quantidade de material de lixo produzido por esses tipos de alinhadores, ela é gigantesca. A própria Graph, ela reforça bastante esta pegada ecológica que existe com os alinhadores de impressão direta. Nós conseguimos reduzir ainda mais esse impacto ecológico quando nós imprimimos os alinhadores na posição horizontal. Artigos recentes mostraram que a rugosidade superficial dos alinhadores produzidos na impressão direta na posição horizontal é muito menor e produz a superfície muito mais polida. Do ponto de vista ecológico, seguindo as diretrizes da própria Graph, nós produzimos muito menos lixo e, por conseguinte, nós temos muito menos impacto ambiental. Esses benefícios da impressão horizontal está muito bem alinhado com os protocolos de sustentabilidade da própria Graph, o que resulta em menos emissão de carbono e menos descarte. O foco é reduzir insumos, resina, suporte, abrasivos. Essa abordagem busca justamente equilibrar o desenvolvimento econômico com a responsabilidade social e ambiental. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, me dá um like, se inscreva no canal e para a gente alguma mensagem aí nos comentários e nós vamos responder a todos. Sejam bem-vindos ao mundo da impressão direta e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!